Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Paula Canali, eu sou nutricionista formada pela UPF e hoje eu sou pós-graduanda em comportamento alimentar. Eu atuo em consultório aqui em Tapejara e fiquei imensamente feliz, imensamente honrada por esse convite da PAI de estar trazendo aqui um pouquinho de conhecimento acerca de uma alimentação mais saudável. Então, a minha abordagem sobre a alimentação saudável, ela é uma abordagem bem leve. Comer é algo tão prazeroso, né? Que quando a gente deseja mudar alguns hábitos, a gente tem que começar devagarinho, a gente tem que implantar ele aos poucos na nossa vida para que eles se mantenham com o tempo, para que de fato se tornem hábitos, né? E não apenas temporariamente. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, alguns passos bem simples, bem fáceis de a gente ir colocando em prática, que tem como base o documento do Ministério da Saúde que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um documento de muito fácil acesso, a gente consegue fácil na internet, inclusive eu vou ver para deixar ele disponível para vocês também darem uma lida. É um livrinho muito compreensível, ele é bem dinâmico para a gente compreender e fala tudo sobre como a gente deve iniciar, novos hábitos saudáveis de uma forma muito leve e muito fácil, de ser colocado tudo isso em prática. Então, vamos para a primeira dica. A primeira dica, de acordo com o guia, é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. O que significa isso? Então, esses tipos de alimentos, eles são, na sua maioria, de origem vegetal, sendo que as raízes, os tubérculos, as frutas, os vegetais, todo esse universo de alimentos que vem da terra, como eu gosto de falar. Então, arroz, feijão, batata, mandioca, todos os tipos de frutas, todo esse universo. Eles também podem ser de origem animal, ou seja, os ovos, o leite e todas as carnes que a gente hoje tem disponível. Então, fazer desses alimentos a base da nossa alimentação já vai fazer com que ela seja muito mais balanceada. A segunda dica do guia é utilizar os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar em pequenas quantidades ao preparar, ao temperar, ao cozinhar os nossos alimentos e também criar preparações culinárias. Então, quando utilizados, de forma moderada na nossa alimentação, na nossa cozinha, esses condimentos, como a gente chama, eles só tendem a tornar a nossa alimentação mais saborosa, Então, o pulo do gato, como eu gosto de falar, é saber utilizar eles de forma moderada, sem exagerar, que na verdade a gente não precisa retirar de fato da alimentação esses tipos de temperos, porque eles realmente tornam sim a nossa alimentação muito mais saborosa, A nossa terceira dica, ela é sobre os alimentos processados. Ele fala que a gente deve evitar, limitar o consumo desses alimentos processados. E o que são esses alimentos processados, então? Os alimentos processados são como a conserva de legumes, a compota de frutas, os pães e os queijos. O processo de fabricação e a lista de ingredientes desses tipos de alimentos, eles desfavorecem um pouquinho, nutricionalmente, o alimento que teve como base. Por exemplo, a compota de frutas, Se pegarmos a fruta em si, excelente, É um excelente alimento. Só que todos aqueles ingredientes que são adicionados, aqueles açúcares, os conservantes, todos aqueles aditivos para fazer durar mais, Eles desfavorecem e não tornam tão interessante o consumo desse alimento como se a gente estivesse consumindo a fruta em si, in natura, como a gente comentou anteriormente. Então, podemos sim consumir com toda certeza, mas de forma moderada e tendo como base os alimentos in natura e os minimamente processados, que foi o que a gente comentou anteriormente. O quarto
passo do guia, ele fala sobre a gente evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. E o que são os alimentos ultraprocessados? Então, esses alimentos, eles são as bolachinhas recheadas, os biscoitinhos de pacote, os salgadinhos, os refrigerantes, o miojo, que é o nosso macarrão instantâneo, né? Então, esses tipos de alimentos, eles tendem a possuir em excesso ingredientes que são praticamente só químicos e eles não têm um alimento como base de toda a preparação, como a gente falou anteriormente dos alimentos processados, certo? Eles têm toda uma formulação, uma apresentação que também chama bastante a nossa atenção, né? E eles tendem a ser também bem mais gostosos, né? E por isso, às vezes a gente acaba deixando de comer alimentos in natura, né? Os minimamente processados, para comer esse tipo de alimentos ultraprocessados, o que não é tão interessante para a nossa saúde por conta de toda essa formulação que eles trazem junto consigo. No quinto passo, o guia ele nos fala sobre comer com regularidade e atenção, em locais apropriados e sempre que possível com companhia. Então, organizar a nossa rotina alimentar diária, as nossas refeições, para que elas sempre aconteçam mais ou menos, né, nos mesmos horários todos os dias. Então, café da manhã, os lanches, o almoço, o jantar, todas essas refeições que a gente faz durante o dia. E o comer com companhia que ele fala, isso favorece com que a gente coma, de fato, com mais regularidade e atenção. Então, todos comem mais devagarinho, sentem mais prazer e desfrutam dessa refeição todos juntos e desfrutam também da companhia que está sendo envolvida ali. No sexto passo, o guia fala sobre fazermos nossas compras em locais que ofertem mais variedade dos alimentos in natura e dos minimamente processados. Então, fazer as nossas compras em mercados, feiras de produtor, fruteiras que tenham mais variedade, que ofereçam mais variedade de frutas, de vegetais, para que a nossa alimentação também seja, né, bem variada, bem colorida, como a gente fala. E sempre preferir os alimentos da estação, ou seja, as frutas da estação, os vegetais da estação, para que esses alimentos eles sejam sempre fresquinhos. No sétimo passo, o guia ele fala sobre a gente desenvolver, exercitar e compartilhar as nossas habilidades culinárias. Então, se você tem habilidades culinárias, procurar exercitar elas e compartilhar, principalmente com os filhos, com as pessoas mais jovens. E se você não tem, começar a praticar e desenvolver esse tipo de atividade. Conversar com as pessoas que saibam a cozinhar, ler livro de receita, procurar na internet, que hoje a gente tem uma infinidade, né, de receita diferente. Então, exercitar e compartilhar esse tipo de atividade e começar a cozinhar. No oitavo passo do guia, ele fala sobre a gente planejar o nosso tempo e dar para as refeições o espaço que elas realmente merecem. Então, isso também é algo que eu prezo muito, que é muito importante. Planejar a compra dos nossos alimentos, organizar a nossa despensa doméstica, organizar o nosso cardápio semanal. Usar um tempinho lá do domingo, que a gente fica mais tranquilo, da segunda, para organizar tudo isso. O ato de comer, o ato de poder preparar nossas refeições é um momento privilegiado. Às vezes a gente não se dá conta disso. E é interessante a gente começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para todo esse processo, para esse momento que é tão privilegiado mesmo. No nono passo, o guia diz para quando a gente precisar comer fora de casa, a gente procurar aqueles locais que servem comidas que são feitas na hora. Então, procurar, né, no dia a dia, aqueles alimentos que servem comida em buffet, aquilo, livre, né, são as nossas melhores opções. O principal, na verdade, é evitar
aqueles restaurantes, aqueles locais que servem os fast food, como a gente chama, que são os hambúrgueres, pizzas, né? Para não sobrecarregar a nossa alimentação no dia a dia, né? De vez em quando a gente sabe que tá realmente tudo bem, né? Mas no dia a dia dá preferência para as comidas mais fresquinhas e feitas na hora. Na última dica do Guia Alimentar, ele nos fala para a gente ser crítico quanto às mensagens, orientações, informações que a gente tem sobre a alimentação e que são veiculadas às propagandas comerciais. Então, a função essencial das propagandas comerciais, né, da publicidade, é de vender, não é de informar, não é de educar de fato, né, as pessoas. Então, a indústria, ela tem sim os seus inúmeros lados positivos, né? Hoje ela vem para facilitar cada vez mais a nossa rotina diária, que é tão corrida, que a gente é tão requisitado. Só que a gente não pode se deixar o nosso corpo, né, sobrecarregado com esses tipos de alimentos industrializados, como a gente comentou anteriormente. Então, é muito válido a gente avaliar com crítica o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente vê sobre a alimentação, né? Todo esse contexto alimentar, certo? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas do nosso guia alimentar. Espero que tenha ajudado um pouquinho, pelo menos cada um de vocês, nessa construção de hábitos mais saudáveis. Qualquer dúvida, estou à disposição, vou responder com o maior carinho. E mais uma vez, muito obrigada à APAE por esse espaço, fico imensamente agradecida e parabéns por estar incentivando hábitos mais saudáveis em todas as famílias, em todos os alunos assistidos. Realmente, quando a gente fala de uma longevidade mais saudável, em saúde, né, a alimentação ela é inquestionável. Então, muito obrigada a todos pela atenção, tenham todos um ótimo dia, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!